Por favor, Bianca, vamos à nossa mensagem. Boa noite, gente. Então vamos lá. Do jovem. Moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, exercitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia, sem contudo deixar-se intoxicar pela circunspecção sistemática ou pela sombra do pessimismo. O culto da temperança afasta o desequilíbrio. Anotar a extensão das suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos no aprendizado terrestre, sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, prevenindo-se contra prováveis desvios. Em vigilância conservada, desastre certo. Guardar persistência e uniformidade nas atitudes, sem dispensar a possibilidade de múltiplas tarefas simultâneas, para que não fiquem apenas parcialmente executadas. Inconstância e indisciplina são portas de frustração. Abster-se do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo, evitando outro sim o egoísmo doméstico que inspire a deserção do trabalho de ordem geral. A imprudência constrói o desajuste cria o extremismo e o extremismo gera perturbação. Apagar intenções estranhas aos deveres de humanidade e ao aperfeiçoamento moral de si mesmo. A insinceridade ilude, primeiramente, aquele que a promove. Buscar infatigavelmente equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências, consolidando maturidade e observação no veículo físico desde os primeiros dias da mocidade, com pistas à vida perene da alma. Os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante têm começo no momento da concepção. Foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Então, o que eu entendi desse texto, né? Quando a gente é jovem, a gente tem a tendência de achar que a gente quer viver tudo ao mesmo tempo, não tem muita responsabilidade nas coisas, não pensa muito nos atos, né? A gente acha que a gente vai viver para sempre. Então, é muito importante a gente pegar toda essa energia, né, que a gente tem e jogar para o bem. Aprender a ter disciplina, a dominar nossas paixões, né, para a gente não ser dominado por elas. Usar essa liberdade que a gente tem com responsabilidade e ouvir os mais velhos, as pessoas mais experientes, né, ter humildade de escutar, né, as experiências, aprender as lições, para que a gente não venha, a vida não venha ensinar a gente depois, né, e vigiar sempre nossos atos, nossos pensamentos. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, até falou no texto, é que a educação espiritual, tem que vir desde cedo. Então, é muito importante, até nós como espíritas, né, a gente é, incluir na educação espírita, né? Na evangelização, nossos filhos, as crianças que a gente conhece, porque elas vão crescer com essa base e elas vão ter um futuro melhor, elas vão saber lidar melhor com as situações da vida. Porque muita gente conhece o espiritismo já adulto, então talvez se a gente tivesse a oportunidade de conhecer o espiritismo como a gente foi mais novo, talvez a gente tivesse tomado melhores decisões, saberia usar melhor o nosso livre-arbítrio e estaríamos cumprindo nosso plano reencarnatório de melhor forma. Então é isso. Ok, obrigado, Bianca. Diga, Carlão. Nada? Eu percebi que quando ele chamava a atenção, né, em cada parágrafo, ele usou a filosofia, né? Os virtudes da filosofia aqui, né? Ele usou Sim. temperança, disciplina, prudência, até a própria vigilância, a sinceridade, pode encarar a verdade ali junto, para ele poder justificar a chamada de atenção que ele estava dando aqui. Na verdade, ele dava ali já o antídoto, né? Que nós deveríamos nos esforçar para poder vencer aquela.
chamada de atenção que ele dá no texto sempre anterior. Ok. Vamos à nossa prece, por favor. Senhor Jesus, Pai de todos nós, Jesus, irmão, mestre amado e querido, toda a espiritualidade que nos ajuda, que está conosco nos estudos, gostaríamos primeiramente de agradecer por estarmos aqui reunidos para estudar essa doutrina que nos ajuda tanto. E te pedir para que possamos ter a mente clara, ter o entendimento, conseguimos guardar em nosso coração e nossa mente todo o aprendizado realizado nessas aulas. E quero te agradecer por tudo e pedir paz. Paz. Obrigada por tudo. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Bom, pessoal, nós iríamos retomar do item 14 do capítulo 3, né? Mas vamos fazer uma leitura corrida do item 13, porque o 14 ele é uma continuidade, né, do assunto que começou no item 13. Tá bom? Então vamos lá, Carlão. Bom, boa noite, pessoal. 13. Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as de inteligência livre. Se fosse assim, um homem inteligente que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo, e quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência, e assim alternativamente, a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, é frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levanta o pé ou desviar-se de um tropeço a cálculo, combinação. Ele age com deliberado propósito. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção do movimento é o ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar da carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para assegurar a presa, a sua previdência das eventualidades, são atos da inteligência. Você acrescentou Ok. rudimentar, né? Sim. Vamos ao 14. 14. Outra hipótese, que em suma se conjuga perfeitamente à ideia de unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem nos seus eflúvios fluídicos, que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. Sabe-se, ademais, que o instinto que por si mesmo produz atos inconscientes predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma, nem da matéria. Não pertenceria propriamente ao ser vivo. Seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria qual a andadeira com que se amparam as crianças que ainda não sabem andar. Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente de usar a andadeira, à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que estes se tornam aptos a guiar-se pela própria inteligência. Continua? Continua.
Assim, o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, se-lo-ia de uma inteligência estranha, na plenitude da sua força, inteligência protetora, supletiva da insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem, que é que ela compeliria a fazer inconscientemente para seu bem, o que ainda fosse incapaz de fazer por si mesma, quer de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida do uso de suas faculdades, como se dá com o homem na infância, nos casos de idiotia e de afecções mentais. Isso Kardec está fazendo uma reflexão sobre as teorias, né, que se tinha à época do que seria instinto, o que seria inteligência, qual a interação entre elas. Então, ele está fazendo aqui essas ponderações a respeito desses sistemas que à época então tinha-se para explicar entre uma coisa, entre uma ação e outra, tá? Aí vamos continuando aí. Disse, proverbialmente, que há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. É mais veraz do que se supõe esse ditado. Aquele Deus, outro não é senão um espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger, utilizando-se da sua própria razão. Ok. Então, ele aqui nesta hipótese, quando ele começa esse item 14 falando da hipótese, outra hipótese, né? Ela tem muito sentido. Por quê? Nós precisaríamos entender o que é esse instinto. E ele coloca aqui muito bem. Nós até tínhamos comentado isso na semana passada, que o instinto poderia ser a ação de um ser espiritual, né, que nos acompanha, que vela por nós e que poderia nos suscitar a inspiração, né, ou mesmo um impulso no sentido de proteção. Nós sempre falamos isso, né? O instinto sempre age no sentido da proteção, da manutenção da vida, não é isso? Então, essa hipótese está trazendo esta abordagem de que esse instinto agiria sobre o ser, né, principalmente nos primeiros momentos da reencarnação, como sendo aquele agente, né, que inspira, que protege, né, até que ele consiga demandar pelas suas próprias pernas, né, usando a própria inteligência, mas que não se afasta. Tanto é verdade que, em qualquer fase da vida, nós temos ali presente esse instinto, principalmente o instinto de conservação, né? Então, esse item 14 nos fala dessa hipótese, tá? Dessa interação entre a espiritualidade e nós aqui encarnados. Diga aí, Carlão. Nessa hipótese, a criança, à medida que vai ali se desenvolvendo, né, e começa a demonstrar violência, né, aquilo que a gente sempre fala aqui, ter o cuidado de observar os sinais. Essa criança continua sendo amparada por esse mesmo espírito protetor, É claro que sim. mesmo ela dando esses sinais de ter algum problema com ela, né? Esse espírito protetor que se elege ou é escolhido para nos orientar, ele não vai fugir da missão em função do nosso fracasso. Ele vai continuar ali insistindo, fazendo o seu papel, buscando nos influenciar ao bem. Então não é porque nós demonstramos as características da personalidade que somos que ele vai, ah, não, isso aí está muito difícil, vou me embora. Não é assim que funciona, né? Então eles com certeza continuam. Agora, se nós, pelos nossos pensamentos, palavras e atos, nos destoamos das suas orientações, eles permanecem ali aguardando o nosso retorno para uma melhor sintonia. E aí, não é que eles nos abandonaram. Ah, meu anjo guardião, meu mentor me abandonou. Eles não abandonam, mas aguardam para que nós possamos nos sintonizar com eles. Beleza? Então, mas não há abandono, não. E aí, Mauro, me permita uma parte. Pois não. É, eu acho que é o contrário até que o Carlão está falando. Mesmo com essas aptidões para o mal, eles continuam? Diz que é principalmente por Sim. isso
eles continuam. Porque se fosse o bem, não precisaria estar junto. Principalmente porque ainda temos essa dificuldade que eles estão mais próximos da gente. Permanecem mais próximos da gente. Perfeito. Vamos lá? 15. Nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Só um Por minuto. muito, Então veja como é que Kardec está conduzindo esse assunto. Ele está trazendo as hipóteses que surgiram em função da relação instinto e inteligência. Então, ele está fazendo aqui toda uma progressão de reflexões a respeito desses assuntos que se intercambiam, tá bom? Então, por isso que ele diz aqui, nesta ordem de ideias, que nós já lemos aqui algumas, né? Se pode ir ainda mais longe. Então, ele ainda vai avançar mais no que diz respeito a esse conceito de instinto e inteligência. Vamos lá. nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Por muito racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Tá aí, ó. Olha como Kardec é lúcido, né? Então ele diz aí, ó, tudo que já foi falado, a intervenção dos espíritos, uma inteligência rudimentar que vai evoluindo e depois vira inteligência, né? E aí passa a conduzir sozinha. Aí ele fala, mas como pode ser isso? Se é uma evolução de uma inteligência rudimentar e você avança para uma inteligência, né, mais qualitativa, como é que você pode ainda voltar a ter comportamentos instintivos? Aí seria uma inconsistência, uma incoerência. Então é disso que ele está falando aqui, né? Esses conceitos, essas hipóteses, essas ideias não respondem a todas as questões. Por isso que ele diz aqui, não, como é que é? Essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão, tá bom? Então ele vai avançar nisso. Vamos lá. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados que cessam logo que a inteligência o substitui. Opa, outra coisa importantíssima. O que que ele falou aqui? Uma unidade de vistas e de conjunto. Sempre que a gente percebe a ação do instinto, ele está sempre voltado para a preservação. Preservação da vida, do cuidado, não é isso? Sempre que nós percebemos uma ação instintiva, ele está voltado a isso, a essa manutenabilidade da vida, das nossas situações que levam a esse mesmo fim. Tudo bem? Da espécie, né, Mauro? Também. Oi? Da espécie. Sim, sim. E aí Preservação da ele espécie. exatamente. E aí ele diz, ó, que cessa, ou seja, essa ação de conjunto, nessa unidade de conjunto, né, que é uma segurança dos resultados, outra coisa, é a segurança dos resultados. Ele busca sempre, na questão da preservação, qual o resultado? Resultado dessa preservação da vida e tudo mais. E ele diz que cessa, ou seja, essa unidade de vistas e conjuntos voltada à segurança cessa logo que a inteligência substitui. Então, o uso da nossa inteligência, ela, em muitos casos, se torna mais ameaçadora do que o próprio instinto. Por quê? A gente pode, usando a nossa inteligência, né, não nos assegurar, não nos assegurar um resultado de conjunto que leve a bons resultados. Beleza? Então vamos lá, continuando. Demais? Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Semelhante unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento, e esta é incompatível
com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão harmonioso que se realiza desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade, uma precisão matemática, cuja ausência jamais se nota. A, Ok. unifer- Pode seguir, pode seguir. a uniformidade no que resulta das faculdades instintivas é um fato característico que forçosamente implica a unidade da causa. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quantos fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Ok. Então, tá vendo aí? Na questão do instinto, da percepção da ação instintiva, ela tem essa ação de conjunto, porque visa sempre o mesmo fim, no caso do instinto. No caso da inteligência, já não. Por quê? Porque vai depender das nossas escolhas, que vai variar do nosso progresso espiritual, intelectual, moral. Todos esses ingredientes, todos esses componentes fazem com que sejamos essa individualidade. Agora, o instinto, a ação instintiva, ela é comum. Ela é comum. Sempre ela vai ocorrer para alcançar o mesmo fim. Qual é esse mesmo fim? Nós já falamos aqui. Questão da preservação da vida, né? Da segurança e tudo mais, pipi. Beleza? É isso que ele está nos dizendo aqui. Tudo bem Isso, aí? isso que você falou é essa unidade de causa? É unidade de causa. Sim. Ah, tá. Bom, Por quê? Porque no caso do instinto, pessoal, a gente não percebe, e a gente tem que deixar isso bem claro, a gente não consegue perceber ou enxergar que as nossas condições intelecto-morais interfiram na sua ação. A gente não vê. A gente vê ações que a gente descreve como instintiva, independente, independente do nosso estado intelecto-moral. Independente. Acontece com qualquer pessoa. Agora, quando entra o nosso processo de decisão, em função do nosso livre arbítrio, ou seja, o exercício da nossa inteligência, aí todos esses fatores vão contribuir, vão influenciar em que sentido nós vamos caminhar. Por isso que ele fala aqui que não poderia ter um instinto para cada indivíduo, no sentido de personalização do instinto, ok? Ele age para um fim comum, ok? E não ali flutuando ou se alterando em função de uma pessoa mais ou menos intelectualizada, mais ou menos moralizada, ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Exatamente. O que ele está dizendo com isso, pessoal? Que o instinto, ele não é uma ação material, simplesmente, ok? Nós não sabemos ainda, talvez, descrever como ele opera, porque a gente só consegue enxergar os seus efeitos, né? Mas, como a descrição de Kardec aqui, ela é bem coerente, tá? Então, de novo, ó, uma causa dessa natureza, que uma natureza uniforme, constante, né? Que demonstra uma sabedoria buscando essa ação previdente, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material, porque a matéria não é inteligente. A matéria não tem esse atributo, ok? Então, essa é uma ação inteligente.
de alguma maneira age sobre nós. Vamos lá. Não se nos deparando nas criaturas, encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, capítulo 2, número 24. Se figurarmos todos os seres penetrados no fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Ok. Então, o que que ele está dizendo aqui? Que a ação do instinto vem da providência divina. Agora, Deus age diretamente sobre cada um de nós, né? Nós estamos mergulhados nesse oceano, né? Vamos figuradamente dizer assim, né? Todos nós estamos mergulhados nesse oceano do hálito divino. Somos parcelas, né, da sua criação. Então, temos esse ente divino em nós. Será que é esse ente divino que habita em nós que governa essa questão do instinto? É uma pergunta, né? Porque o que ele está nos dizendo aqui é dessa relação. Olha o que que ele está falando, olha. Isso aqui, ó. Não. Cadê, um pouquinho antes. Cadê? Se figurarmos, é isso? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Se a causa fosse, tá aqui, ó. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quantos fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e providência há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Não se nos deparando nas criaturas, encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto. Ou seja, se nós não encontramos isso em nós, ok? Criaturas encarnadas ou desencarnadas, temos que buscar esse agente, essa causa, em plano mais alto. Tudo bem? E ele continua, isto é, ao próprio Criador. Aí ele já foi aqui direto ao Criador, né? Pode ser que hajam espíritos muito mais evoluídos que se encarreguem dessa atividade? Talvez possa. Será que esses espíritos que se dedicam a nos guiar podem ter essa atribuição? Pode ser que sim. Porque esta causa, nós já temos um ponto de partida. Esta causa do instinto é de origem inteligente. Né? Acabou de nos afirmar isso aqui. Então ele continua aqui, ó. Não se nos deparando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas, qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, se figurarmos todos os seres penetrando desculpa, todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Então, nesta reflexão que nós estamos lendo aqui, Kardec traz
essa origem da ação instintiva sobre tudo, né? Sobre todo cada indivíduo e também sobre os demais, que possam ter a ação desse instinto, assim como os animais, né? Assim como as plantas. O girassol virar para o sol não é uma ação instintiva, porque não tem ação inteligente ali, né? Então, é uma ação instintiva. Quem regiria isso? Segundo essa reflexão, o próprio fluido divino. Mas nós já estudamos também que existem grupos de espíritos responsáveis pela governança desses reinos, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Poderiam esses serem os agentes previdentes junto a esses grupos? É uma pergunta. A lógica nos responde que sim, poderia, né? Se são espíritos co-criadores de Deus em plano maior, eles poderiam perfeitamente ter essa atribuição. E não necessariamente Deus, né? E ele não fala aqui Deus, ele fala desse fluido divino. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos adiante. Tanto mais ativo. Mauro, Pois não? Mauro. Oi. Então, desculpa que eu demorei a ligar o microfone. Essa coisa desse reino mineral, na outra aula, que eu estava assistindo a outra aula gravada, né? Uhum. Na outra aula houve essa pergunta, mas eu ainda não consegui entender direito essa coisa do reino mineral, vegetal, animal e hominal. Que pelo que eu entendi, não seria assim, a gente não viria desde lá de trás como princípio vital, não sei se é essa palavra, e viria evoluindo até chegar no reino nominal, que teria então o raciocínio, que aí então seríamos espíritos de individualidade. Eu tenho dificuldade para entender isso. Nós conversamos lá na semana passada a questão dos três reinos. Isso também está lá no livro dos Espíritos, né? Os três reinos. E nós comentamos, e foi até uma fala minha, que eu disse o seguinte: eu interpreto os três reinos como elementos estruturais do universo. Tanto é que eles vão dizer lá que o reino mineral, vegetal e animal, eles precisavam existir para que o homem pudesse sobreviver. Ou seja, do animal você tira a vestimenta para se aquecer, o alimento para se alimentar, do reino mineral também, do mineral idem, né? Se a gente bebe água, respira o ar, isso é mineral, né? E existe uma cadeia de organização da vida que precisa disso. A planta precisa do mineral para poder crescer e alimentar o animal se alimenta do vegetal, se alimenta do mineral e se alimenta do animal, e o homem se alimenta do animal, do vegetal e consome o mineral. Então, tudo isso corresponde, são os elementos estruturais para que o homem possa sobreviver. Isso a nível material. A nível espiritual, nós temos lá também o seguinte: existe o princípio inteligente e o ser inteligente, são coisas diferentes, né? Então, o princípio inteligente seria a matéria-prima do ser inteligente. Se nós partirmos desse entendimento, e aí cabe a Deus, quem somos nós para interpretar Deus, né? Extrair dele os seus princípios mais reservados. Deus cria o espírito de um princípio, ok? De um elemento, que é o elemento espiritual, ok? Do fluido cósmico universal, nós temos o fluido material e o fluido espiritual, né? Esse elemento, essa matéria-prima. Essa matéria-prima espiritual, podemos conceber, e aí com todas as aspas, o princípio, o princípio inteligente, que anima o vegetal, que anima o animal,
mas ele não é o ser inteligente. Deste princípio inteligente, Deus cria o espírito, ok? Tanto é verdade que o espírito com E maiúsculo, ele só encarna quando tem o senso moral, onde ele já restabeleceu a sua estrutura perispiritual e inicia, está lá bem claro, ele encarna pela primeira vez. Então, dentro desse conceito, eu, pelo menos, entendo que nós nunca fomos nada antes disso, porque antes disso não existia individualidade. A individualidade começa quando criados como espírito, com senso do livre-arbítrio, nós encarnamos e iniciamos a nossa trajetória reencarnatória como aquela individualidade que vai seguir até chegar à pureza. Então, por isso que, Entendi. entendeu? Na Mas minha assim, o animal, então, vai ser sempre um animal? Tipo, animal vai ser sempre animal. O animal vai ser ele sempre. não vai evoluir para chegar no reino nominal. Olha, isso está mais claro do que neve lá na dissertação do Erasto, no livro dos Pois é. Médiuns, Aham. no texto que fala sobre a mediunidade nos animais. Ele tem um texto lá que ele fala exatamente sobre isso. Inclusive, ele fala mais. Ele diz o seguinte: o cachorro nunca vai ser leão, o gato nunca vai ser águia, o pardal nunca vai ser baleia. Então, ele fala que não há essa migração entre espécies. Existe evolução na espécie. Então, aquela espécie de pardal, ela vai evoluir como pardal, um pardal cada vez mais evoluir, mas é pardal, né? Então, é assim que descreve lá o Erasto, e o Erasto é um dos grandes espíritos, né, que participaram aí da codificação, né? Então, em cima dessas informações doutrinárias, é que a gente faz essas reflexões. Uhum. Mas não há uma questão É, fechada. então, então essa a do Erasto é no livro dos médiuns, né? Livro dos Médios, Mediunidade com os Tá, Animais. tá. Eu vou E lá tornar a ler. na pergunta 610 do Livro dos Espíritos, Hum, Kardec é direto na pergunta. Ele diz assim: então, ele ainda fala isso, que é um desdobramento dessas reflexões. Então, ele fala assim, então o homem é uma criação à parte? E os uhum. espíritos respondem: sim, o homem é uma criação à parte. Aí Entendi. ele desdobra essa resposta perguntando: então os outros que responderam, eles erraram? E os espíritos respondem: não erraram, apenas não abordaram as questões de forma aprofundada. É, deixaram dúvida, né? Entendeu? É. Então, assim, então, por exemplo, o gato vai ser sempre gato, e Vai ser aí sempre ele gato. vai ser, como é que vou dizer assim? Por exemplo, no mundo feliz, é um ser mais sutil, é um ser melhor, é um gatinho melhor, vamos dizer assim, um gatinho Mas ainda é mais, gato. mas ainda é gato, entendi. Tá, Exatamente. entendi. E esse é um outro ponto, porque se nós fôssemos a consequência natural da evolução que veio lá do mineral e chegou ao minal, nos mundos felizes, nos mundos ditosos, não precisaria ter animal. E tem, Exato. e Pois tem. é, é Né? isso que me Então, confunde. mais um. Não, para mim não confunde. Para mim, só Não é? reafirma a relação que se estabelece entre Aham, as criaturas de Deus. Então, sim, existem, cada um deles executa o seu papel, né? E sim, tanto que eles falam, nesses mundos, a relação dos homens com os animais são ainda mais qualitativas. sim. Entende? Então, mas De continuam amor animais. mesmo. Aham, aham. Tá bom. Valeu. Falou. Vamos adiante? Tanto mais. Sim.
Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Olha aí, tá vendo? Então, de novo, olha, por isso que a gente tem que refletir, né? Nossa fé é raciocinada. Então, o que ele está dizendo aqui? O instinto, ele é uma ação inteligente. Não da inteligência, mas é uma ação inteligente. Ok? Por quê? Porque ele não é fruto da matéria. Né? Acabamos de ver isso aqui na leitura anterior, não foi isso que a gente leu? Que o instinto não é resultado da matéria. Então, ele é uma ação inteligente. Ok? Então, ele vai dizer aqui, ó. Quanto mais se necessita, melhor, quanto menos há a presença da inteligência, maior a presença do instinto. Para quê? Para que haja preservação daquela vida, daquele elemento, seja o nome que ele for dar. Beleza? Então tá aqui, ó. Tanto mais ativa é essa solicitude, que solicitude é essa? O instinto. Quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Se nós formos, maior a ação do instinto. E aí ele continua. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais. Por quê? Porque o animal não tem essa inteligência construtiva, ok? Ele não elabora esquemas, ele segue aquilo que aquela espécie milenarmente faz, a não ser que, em convívio com outra espécie, e aí no caso nós somos os grandes modeladores de comportamento dos animais, eles venham a adotar algo que fuja ao que naturalmente ele viveria. É só a gente olhar o comportamento de qualquer animal que seja adestrado pelo homem. Ele vai adotar um comportamento que você não vai encontrar lá no habitat natural dele. Ah, mas ele aprendeu? Não, ele não aprendeu. Ele se condicionou. Ele se condicionou. Tudo bem? Há gerações daquele tigre que foi criado igual um gatinho. As gerações dele foi criado em casa, desde filhotinho, na mamadeira, né? Se comporta igual um gatinho angorá. Beleza. Aí ele vai procriar. Pega aquela cria, né? Deixa viver lá, não faz as mesmas coisas que você fez com a mãe e vê se ele vai ter o mesmo comportamento. Não vai. Ele vai repetir o comportamento da espécie, ok? Então, isso não é achismo, isso é o que a gente já cansa de observar, né, nos biólogos fazendo esse tipo de experimentos, tá bom? Diga, Robson, abre o áudio. Então, Mauro, como é que a gente enxerga os povos indígenas e aqueles povos afastados da civilização que hoje em dia ainda tem? Ferramentas para trabalhar, manuais e tudo mais. Mas no conjunto geral, eles usam um instinto ou a inteligência na sociedade deles? Então, eles vão usar a inteligência no nível que alcançaram, porque são espíritos encarnados. Talvez alguns no início das suas trajetórias reencarnatórias, ainda muito imperfeitos, rudimentares. Então, eles estão ali usando inteligência. Eles já não criaram armas, já não criaram Sim. cabanas. Então,
como nós já fizemos tudo, todos nós já fizemos isso lá atrás. Só que a gente já se adiantou. E existem outros ainda que estão aí chegando, né? Gente, nós estamos no mundo de provas e expiações. É o primeiro estágio depois do primitivo. Muitas coisas ainda são muito semelhantes, né? Então, são espíritos que estão em processo de aprendizagem e estão vivendo aqui entre alguns outros já civilizados e adiantados também para se adiantar. É assim que funciona. Beleza? Perfeito, perfeito. Diga, Rosimere. Não, eu acho que o Robson fez mais ou menos a mesma pergunta que eu fiquei curiosa aqui pensando, fui até pesquisar rapidinho. É do Homem das Cavernas, quando, né, começou lá do Homem das Cavernas. Então, é, eu fiquei assim, gente, será que ali todo mundo é, já veio do mundo primitivo ou foi vindo direto, foi criado simples e ignorante, veio começar aqui na Terra a reencarnação? Fiquei nessa dúvida. As duas coisas podem ter acontecido, Rosemary. Espíritos que estavam iniciando o processo reencarnatório, sem problema nenhum, no mundo primitivo, é o primeiro estágio mesmo, É, encarnou ali. Outros espíritos já mais adiantados, mas ainda imperfeitos, reencarnaram juntos para ajudá-los nesse adiantamento, né? E é só a gente estudar, isso é muito interessante, gente, o espiritismo é maravilhoso. Se a gente pegar essa construção que nós estamos fazendo aqui no estudo da Gênesis e formos reler, né, revisitar a história do homem na Terra, nós vamos encontrar exatamente essa progressão. Então, inicialmente, nós éramos extremamente brutos, daqui a pouco a gente descobre uma habilidade, aí desenvolve aquela habilidade, e aí sempre tem um grupo ou alguém naquele grupo que apresenta um fato novo, por exemplo, o domínio sobre o fogo, né? Antes disso, a gente fugia do fogo. Depois que alguém conseguiu demonstrar que a gente consegue controlar o fogo, foi uma reviravolta, um salto, né, no processo evolutivo. Quem foi aquele que veio e de forma corajosa, né, destemida, foi lá entender como é que se manipula o fogo? Alguém, espírito que reencarnou com aquele conhecimento para adiantar aquele grupo, mesmo naquela época pré-histórica, né, e tudo mais. É assim que o progresso acontece, gente. uhum. Entendeu? É isso. Aham. E os exilados de Capela, que Então, foram esse outro grupo que, em um determinado período da nossa estadia aqui, né, na Terra, foram convidados a encarnar aqui. Moralmente ainda muito comprometidos, mas tecnologicamente, socialmente, já bem mais adiantados. Se nós, de novo, se nós pegarmos a história do homem na Terra, vamos chegar na fase em que eles aparecem e a contribuição que eles deram para a humanidade como um todo, em tecnologia, em organização social, né? Na questão sanitária, eles trouxeram todos esses conhecimentos tecnológicas, mas escravizavam, faziam uma série de coisas ainda que moralmente questionáveis. sim, O progresso não dá saltos, né? verdade. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Diga, Sandra. Então, eu fiquei com uma dúvida, assim, eu queria trazer aqui. Boa noite, pessoal. O instinto, vê se tem sentido isso. O instinto, ele, que assim, o animal, por exemplo, né, nós, enfim, a gente não tem ainda sentimentos, certo? O animal tem algumas emoções rudimentares, medo, Emoção né? não. Emoção não. Medo, Emoção não. não. O animal não tem emoção. Tá, tem o sentimento do medo, tem o sentimento da raiva, né? Tem o sentimento. Então, Ele aí reage, eu né? ia perguntar. Porque é complicado a gente classificar coisas que são humanas nos animais, Pois é, a né? gente já falou disso na Ele outra, no outro reage à encontro. ameaça,
ele reage à ameaça, ele reage aos bons tratos, ele reage à fome, ele reage à questão hormonal da procriação, ele Mas reage. então, mas se ele tem um comportamento que eu reconheço que aquele comportamento é um comportamento habitual diante de determinado sentimento, eu não posso então dizer que ele tem um sentimento? Por exemplo, um Sim, animal com medo, ele pode ficar tremendo num canto, ele paralisado. reage, Então, está isso não reagindo. quer dizer que ele está tendo uma sensação diferente do instinto, né? A gente Não, não tem essa prova. sensação ele tem, sensação ele Tá, tem. as palavras então vão dar um É, sentimento que não seja o instinto. não, não tem. Não tem. Então, nós também temos instinto e temos, teoricamente, um desenvolvimento rudimentar de sentimentos. Ou temos o sentimento, desde que a gente Não, começou nós temos o lá, sentimento. desde que chegamos aqui, os homens da caverna. Nós estamos qualificando o sentir. Estamos Tá, qualificando esse sentimento. entendi. Então, aí o que eu entendo é assim, que a inteligência, né, vai dando para a gente uma razão rudimentar, um raciocínio rudimentar Uhum. que a gente vai desenvolvendo, que vai costurando aí com esse sentimento que a gente vai desenvolvendo e tal, né? Eu queria chegar, porque eu estou com aquela palavra da vontade, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Que não tem como a gente sair de onde a gente está sem o exercício da nossa vontade, não é? Eu fico Isso. pensando, para chegar nessa vontade, é preciso ter um mínimo de equilíbrio desse sentimento e desse raciocínio. Isso faz sentido? É isso que eu queria perguntar. Então, Sandro, olha só. A inteligência não aprimora o nosso sentir. Sentimento, a ação do sentimento, ele é moral. Não é moral? Ou seja, uma pessoa, vamos colocar assim, uma pessoa de uma moral discutível e uma outra pessoa com uma moral elevada, diante do mesmo fato, vão reagir igualmente? Reagir, não, mas Não, sentir também não. coisas diferentes, vão Não, sentir. a mesma coisa. A mesma coisa não vão sentir, a situação é a mesma, mas eles podem Então, reagir e sentir coisas diferentes. então pronto. Então pronto, o sentimento vai ser diferente. A intelectualidade vai interferir nisso? Não vai. Não vai. Quantas pessoas que nós já conhecemos na história da humanidade, extremamente inteligentes, mas que foram moralmente devastadoras e não tinham um pingo de sentimento por aquilo que eles faziam os outros sofrer? A história está cheia. Então, isso demonstra que não é a inteligência que vai moldar o meu sentimento, é a minha questão moral. Agora, a inteligência me ajuda a que eu me aprimore moralmente, mas ela não é determinante, Sim, ok? Então, sentir, por isso que eu digo, sentimento é do homem, sim. sentimento é do homem, ok? O animal tem ou usa uma inteligência rudimentar? Sim, acabamos de ver isso aqui. Isso não é instinto? Então, Sandra, olha só. O instinto, nós acabamos de ver que o instinto é uma ação inteligente, Ah, tá. mas não da inteligência, Entendi. entendeu? Complicado, né? Tudo bem. Eu Ela é já uma ação li, eu fico inteligente, perdida ali. que, que Kardec coloca aqui como sendo algo da divindade. Quando Entendi. ele fala aqui, então, se nós não encontramos esse agente do instinto em nós, encarnados ou não, temos que subir um nível a mais. Acabamos de ler isso aqui, né? E Sim, esse nível a mais que ele sobe nessa reflexão, ele coloca então a ação divina sobre isso. entendi. Então, isso seria um reflexo, sei lá o nome que a gente vai dar, dessa ação divina, né? Desse fluido divino agindo sobre nós, não diz como, mas que agiria de forma, entre aspas, tá? Falta de nome melhor, padronizada,
para um objetivo comum. Qual o objetivo comum? A preservação da vida, né? Essas questões aí preventivas. É nesse sentido. Tanto que ele diz, quando entra a inteligência, esse instinto arrefece e o uso da nossa inteligência não nos garante esse mesmo resultado que o instinto, quando age, nos leva ao benefício, né, preventivo da sua ação. Ok? Não sei se a gente explicou, confundiu mais. Não, mas nos habilita a raciocinar, né? O uso da Claro. inteligência nos habilita a raciocinar. Porque eu fico pensando assim, por exemplo, rapidinho, eu sei que o tempo está acabando, mas é porque isso já está rolando dentro de mim já tem umas 3 semanas. Uma pessoa que tem o vício, né? É uma alcoólatra, vamos pegar assim, uma doença do alcoolismo, né? A pessoa vai para o grupo de recuperação do alcoolismo, não é? Uhum. E tem que Sim. desenvolver vários recursos para que ele possa se determinar a desistir daquele hábito, não Ok. é? Ok. Uma questão que envolve aspectos morais, aspectos de raciocínio, aspectos de sentimentais também. São tantas coisas que ficam envolvidas ali. Aí eu queria saber isso, esse aspecto espiritual é que vai ser uma fonte também ali atuante para determinar essa redução de danos. Não, ele não vai determinar. Ele é mais um ingrediente na fórmula, Tá, mas ele não é determinante, ok. ok? Obrigada. Nada. Vamos lá terminar esse item? Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto materno, o mais nobre de todos que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Ele fala aqui, ó. Não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Tá vendo? Então, ele não é um agente que surge da nossa inteligência. Ele é um agente inteligente, mas não da nossa inteligência. Porque esse que age, de que forma age, a gente não sabe, ele é, sim, uma ação inteligente. Que tem um objetivo, tem um propósito, tem uma forma de surgir. Então, como não é da matéria, é algo inteligente. Como acontece? Não sabemos. Não sabemos. Nem os espíritos sabem. Senão estariam dizendo aqui pra gente, né? E é isso que nós precisamos ir entendendo, né? No item 16, só para dar um spoiler aqui, ele vai falar aqui, ó. Esta teoria, olha lá, esta teoria de que o instinto seria esse fluido divino agindo de alguma maneira, né? E diz lá, esta teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores. Olha aí, ó. Então, aquilo que eu tinha refletido aqui com vocês, de que isso, ou seja, a ação do instinto, poderia ser uma ação dos espíritos protetores, guias e tudo mais sobre nós, já cai por terra. Porque ele já está dizendo aqui, esta teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores. Então, significa que é uma coisa fora da ação dos protetores. Ok? Cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência. Mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual. Olha aí. Então, a ação dos espíritos protetores sobre os seus protegidos é que é essa ação individual. Coisa que o instinto não é. O instinto não é individualizado. Ele é uma ação cujo objetivo ele é comum, de grupo, ok? De conjunto, melhor, né? De grupo não, de conjunto. Então, em todo lugar que a gente possa imaginar,
Esse instinto ele vai agir no sentido preventivo da vida, da manutenção da espécie e tudo mais. Por isso que nós vamos encontrá-lo no vegetal, vamos encontrá-lo no animal, vamos encontrá-lo no hominal. E o que que o instinto tem a ver com o princípio inteligente? O que que o espírito, o instinto tem a ver com o ser inteligente? Acabamos de ver aqui, nada. Ele é uma atuação à parte. Se ele é uma atuação à parte, ele pode perfeitamente agir em qualquer um desses elementos sem que ele seja confundido com o espírito. Já acabamos de ver aqui. Tudo bem? Então vamos parar aqui no item 16. A gente volta aqui na semana que vem no item 16. Vamos fazer então nossa prece. Vamos ver quem vai fazer a nossa prece de hoje. Verinha, você pode fazer a nossa prece, querida? Posso sim. Por favor. Senhor Jesus, agradecemos mais esta oportunidade que nos está dando de aprender nos estudos de Kardec para evoluirmos e compreendermos melhor a nossa caminhada nessa existência. Que Jesus esteja sempre conosco, nos dando força, coragem, discernimento e aprendendo com seus ensinamentos, assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo. Vou fechar aqui, vou abrir lá a sala para a gente estudar os mensageiros, tá bom? Um abraço, Ok. até Abraço a já. todos. Ok, Até boa daqui a pouco. noite.